Panorama TVC está de volta e a conscientização sobre saúde mental materna é foco de uma campanha realizada no mês de maio. É o Maio Furta Cor, que ganhou esse nome por tratar de temas e sentimentos diversos que aparecem durante a maternidade. E quem vai explicar sobre isso é a psicóloga Roberta Grangel, que é psicóloga perinatal, de tentantes, gestantes e puérperas, infantil, de intervenção precoce na relação mãe e bebê. Boa tarde, Roberta, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu quem agradece de estar aqui para poder conversar com vocês. Bom, Roberta, quando a gente fala em saúde mental na maternidade, é um cuidado que a gente deve ter em todas as fases da vida da criança, na verdade, a gente está falando da mãe, Saúde mental da mãe, desde antes da criança nascer, quando ela está lá ainda como tentante, que é um termo utilizado para aquelas pessoas que estão, para as mulheres que estão tentando engravidar, Por que é importante cuidar da saúde mental desde essa fase da vida? É muito importante porque a gente sabe que esse processo de tentar ser mãe ou da gestação é um período em que a mulher ela tem uma vulnerabilidade emocional maior. E não só pelos hormônios, por uma questão hormonal, mas também porque a mulher ela se depara com muitas questões da sua história de vida, ela fica num processo bem mais ansioso, seja aquelas mulheres que estão tentando, e aí também tem aquela pressão que a mulher se coloca para conseguir ou não engravidar. É um processo que a mãe se depara, a mulher ou a tentante, vamos dizer assim, que é como se houvesse uma transparência psíquica. O que seria isso? Conteúdos inconscientes nossos, quando estamos aí gestantes, eles vêm à tona com mais facilidade quando gestantes. Então, é um período de maior vulnerabilidade. Além do que, a mulher também ela vai passar por muitas transformações do ponto de vista social, cultural, emocional, e por isso que é importante olhar para essa mulher. Durante muito tempo, o foco foi só o bebê, a saúde mental da mãe muitas vezes fica negligenciada. É um debate até recente isso, não é? Isso mesmo. Eu até poderia ter dito de antemão que, assim, olhar para a saúde da mãe é importante porque também cuidamos do bebê, com certeza. Mas é importante a gente chamar a atenção para isso, que saúde materna, mental materna é importante. E se a gente pensar esse debate recente, ele é extremamente importante porque a gente corre o risco de olhar só ali para a dupla, como se a gente estivesse cuidando da mãe, porque cuidando da mãe estamos cuidando do bebê. É lógico que é extremamente importante cuidar do início da vida ali de um bebezinho, mas a gente precisa se lembrar o quão importante é olhar para a saúde mental dessa mãe, dessa mulher que está passando por inúmeras transformações. É importante que a família observe isso também, que a mãe precisa ser cuidada também, Com certeza, a mãe ela precisa ser cuidada. Até é muito comum a gente olhar aquela cena da mãe, A gente, quando a gente vai se tornar mãe, isso é quase milenar, eu diria, que é muito comum essa rede de apoio e a gente busca muito nas nossas mães. Então, porque justamente é como se essa mãe, a mãe da mãe, ela fizesse esse papel de uma maternagem nessa mulher que está se tornando mãe para ela poder cuidar do seu bebê. Então, a mãe ser olhada, a mãe ser cuidada é extremamente importante para que ela consiga tornar-se mãe, porque a gente não se torna mãe assim da noite para o dia, a gente vai aprendendo a ser mãe a partir da relação com o bebê. E desde o período da gestação, quando a gente está tentando engravidar, são comuns alguns sentimentos que afloram, como você falou, inseguranças, incertezas, e algumas angústias até. Até que ponto isso é considerado normal ou que a gente deve procurar alguma ajuda? A gente pode dizer que existe uma certa instabilidade emocional, porque de fato é inegável que os hormônios mexem um pouco com o organismo. Mas, a gente pode pensar, e não só os hormônios, esse próprio processo de transformação.
hormonal, fisiológica e psicológica. Mas a gente pode pensar, se essa mulher está deixando de ter prazer na vida ou nas atividades que ela faz, a maior parte do tempo é importante ligar um sinal de alerta. Se a intensidade também é grande, também é importante, né, ter aí um alerta. Então, por isso é importante que a família, os médicos que a acompanhem, né, prestem atenção, como estão esses sintomas, né, qual a durabilidade e intensidade desses sintomas. Depois que o bebê nasce é um pouco mais difícil, não é, diagnosticar. A gente fica cansada, exausta. E como que a gente pode perceber que isso está passando dos limites, que chega a ser uma depressão pós-parto, por exemplo? A gente pode pensar assim, né? Que nem você disse, depois que o bebê nasce, é bem comum, por volta aí do 4º dia de vida da criança, até mais ou menos o 20º dia ou até um mês, que fique ali uma instabilidade emocional. Nesse período, ainda é importante, né? Já é importante estar conversando com o pediatra ou com o ginecologista para perceber a intensidade dos sintomas. Mas, né, se passando disso, a mulher ela não tem prazer de estar com a criança, se ela de fato não consegue, por exemplo, aquela frase, não tira o pijama, né? Fica ali muito tempo sem ter prazer em fazer outras coisas ou de cuidar da criança, se esse choro está constante, se de repente ela tem até vontade de não ficar com a criança, né? É importante então perceber que esses sintomas estão aumentando, né, que o choro ele está frequente e aí é importante sim buscar ajuda, porque a gente tende a banalizar. Em que sentido? Falar, não, todo mundo tem isso, se banaliza muito, né? Então precisa pensar, será que é normal, né? Será que esses sintomas estão muito agudos? Será que eles estão constantes, estão, por exemplo, 5, 6 dias, 7 dias, né? Estão tendo uma durabilidade e uma frequência? Roberta, e como você falou, cada mãe lida de um jeito, né, com essa fase aí da vida, com o início da maternidade. Algumas acabam se afastando do bebê, né, deixando sob os cuidados de outras pessoas. Isso também é um sinal de que tem alguma coisa errada. Sim, com certeza, né? Se ela não está conseguindo amamentar, se ela não tem desejo de amamentar, se ela prefere que outra pessoa cuide do bebê, que não ela, a gente pode pensar que sim, né? Tem uma questão aí de saúde mental dessa mãe, dessa mulher, que precisa ser olhada. Bom, eu queria ler agora, no site da campanha Maio Furtacor, tem a seguinte frase: Furtacor é uma cor cuja tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe, não tendo uma cor absoluta. E no espectro da maternidade não é diferente, né? Elas cabem todas as cores. E é isso mesmo, né? Cada pessoa, cada mulher vive a maternidade de uma forma, são muitas nuances diferentes, muitas cores diferentes, por isso que é importante ter esse olhar atento para a mulher que é mãe, não só no início da maternidade, mas também ao longo da vida da criança, né? Com certeza. E o furtacor também, né, a gente pensar, porque é muito comum, historicamente, a gente romantizar, né? A gente, enquanto sociedade, romantizar a maternidade. Tanto que, há anos atrás, eu me lembro até de quando eu era criança, é muito comum, em finais, por exemplo, de novela, de filme, as mulheres estavam grávidas, né? Então, como se fosse assim, o final feliz teve um filho. Então, a ideia também do furtacor é porque pode ter o cor-de-rosa, né, no sentido de ser algo feliz, mas pode ter muitas outras cores, né, não só cores no sentido da alegria, mas também de emoções e sentimentos que possam ser ruins. E essa mãe precisa ser olhada. Às vezes ela não querer ficar com o bebê ou ela sentir uma emoção ruim referente ao bebê, não é que ela seja uma mãe ruim ou uma pessoa ruim. Pode ser que ela seja uma mulher sobrecarregada e que está precisando de ajuda. Justamente por isso que existe essa campanha agora de conscientização, né? É importante que haja esse debate, que essas mães também procurem informações, essa troca de experiência com outras pessoas também. Com certeza, é muito importante. A troca de informação, a rede de apoio, buscar apoio de profissionais, apoio com outras mães, com outras mulheres que são mães. Tá certo, Roberta. Muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama TVC. Eu agradeço. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada.